Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje abordando mais uma vez Savitri, dando sequência à nossa audição do livro 5, o canto 3, que fala do encontro de Savitri e Satyavan. Como temos feito, faremos um exercício inicial de preparação, de afinação de nossos instrumentos de receptividade. Então, trata-se de uma sequência de música e imagens. O exercício é aquietar-se o mais plenamente possível, fisicamente, interiormente, tanto quanto possível, mantendo a coluna vertebral erguida, o abdômen relaxado, o diafragma livre, de modo que a respiração possa acontecer no seu ritmo orgânico, natural, cada fase se completando sem nenhuma pressa. E desta forma aquietamos o corpo, reunimos nossas energias de vida, estabelecemos uma certa quietude cerebral e no espaço mental, e assim podemos nos abrir para receber e acolher a vibração da música, a vibração luminosa também das imagens. A música, a apresentação é basicamente a mesma com que iniciamos nossa reunião passada, porque o tema é o mesmo, então me pareceu justificado trazermos novamente esta apresentação, porque ela aborda talvez o tema, o ponto-chave deste canto, a questão do amor como uma força que sustenta, que deu origem, sustenta e impulsiona a manifestação universal. Esse é o tema dessa apresentação, de certa forma é o tema de fundo deste canto do poema sábio. Uma prece da mãe inicia: eu ouvi a voz das ondas e ela falou-me de muitas maravilhas. Ela falou-me da alegria da vida e dos êxtases do movimento. Ó mar, numa canção sem fim e sempre renovada, tu me falaste de novo do poder do amor que faz verdadeiras todas as coisas. Contemplando o esplendor de tua ação invencível, percebi a onda irresistível que carrega o universo em direção à realidade suprema. A força que te ergue e transforma tua superfície em montanhas. É como a força que só ergue o mundo de sua inércia e desperta nele a aspiração pelo divino. A força que te ergue, ó mar, e transforma tua superfície em montanhas. É como a força que só ergue o mundo de sua inércia e desperta nele a aspiração pelo divino.
Na audição de hoje, nós teremos a oportunidade de ouvir esta música dentro do contexto do poema, o quadro para o qual ela foi composta. Antes, porém, de entrarmos no tema, eu achei oportuno trazer o que eu chamei equivalência. Eu não quis usar o termo correspondência para não criar uma impressão de que estaríamos abordando cartas ou uma correspondência escrita por Chirurubim e a mãe. Equivalência no sentido de, sim, uma correspondência entre percepções formuladas por Chirurubim e a mãe que tem exatamente o mesmo sentido, embora a formulação externa seja diferente. Nós ouvimos em a síntese do yoga, na reunião passada, conduzida pelo Henrique, uma passagem de Shri Aurobindo que, quando ouvi, me fez lembrar imediatamente uma colocação feita pela mãe, que dá como que um desdobramento e, ao mesmo tempo, uma consequência prática a essa percepção. Então, vamos ouvir as duas. Então, é Shri Aurobindo, em a síntese do yoga, quando avançamos no conhecimento de nós mesmos, descobrimos que todo o nosso pensamento e toda a nossa vontade originam-se no alto, embora tomem forma na mente. E é aí que começam a se tornar abertamente ativos. Se desfizermos os nós da mente física que nos atam ao instrumento cerebral e nos identificam com a consciência corporal, conseguiremos nos mover na mentalidade pura e essa origem superior tornar-se-á clara à nossa percepção de maneira constante. Então, em essência, ele está nos dizendo que aquilo que nos acostumamos a pensar, a considerar que se origina no aparato da mente, no aparato da estrutura psicológica do eu, do ego, e intimamente ligada à atividade cerebral, na verdade, então, as nossas atividades de pensamento e de vontade, a vontade, a mobilização de energias no sentido de realização de um determinado propósito. Então, o que ele nos diz é que a fonte, a origem destes movimentos não está no cérebro, não está na mente instrumental, não está no ego, na personalidade, mas está acima. Então, ele não nos diz exatamente onde, embora ele nos fale desta mentalidade pura, e como temos ouvido neste capítulo da síntese do yoga, enfim, do que está sendo abordado lá, ele nos fala dos diferentes planos que se erguem acima do plano da mente. Então, o plano da mentalidade pura está, por sua vez, ligado, interligado e aberto aos planos que estão acima dele. E é nesse sentido que vem a percepção, a fala da mãe, que é já como que uma orientação prática em termos de postura, em termos de autoeducação, mas também em termos de uma disciplina interior espiritual. Você precisa estar atento, silencioso. Você deve esperar pela inspiração interior, nada fazer a partir de reações externas. Você precisa ser movido pela luz que vem de cima, constantemente, regularmente. Você precisa agir somente sob a inspiração dessa luz e nenhuma outra. Jamais pensar, jamais questionar, jamais perguntar: devo fazer isto ou aquilo? Mas saber, ver, ouvir, agir com uma certeza que não questiona, não duvida
porque a decisão não vem de você, ela vem do alto. Acho que merece ouvirmos mais uma vez. Você precisa estar atento, silencioso. Você deve esperar pela inspiração interior. Então, só um parêntese aqui, ela nos indica a dimensão interior, que é tanto a dimensão interior no sentido daquilo que está dentro para fundo, mais fundo do que as formulações exteriores do ser, mas a mãe Shirobim nos indicam que o dentro está intimamente, direta, necessariamente ligado ao alto. Então, a inspiração interior é a inspiração que, por sua vez, vem também do alto. Nada a fazer a partir de reações externas. Você precisa ser movido pela luz que vem de cima, constantemente, regularmente. Você precisa agir somente sob a inspiração dessa luz e nenhuma outra. Jamais pensar, jamais questionar, jamais perguntar. Devo fazer isto ou aquilo, mas saber, ver, ouvir, agir com uma certeza que não questiona, não duvida, porque a decisão não vem de você, ela vem do alto. Então, esta última parte, né, quando ela nos fala jamais pensar, jamais questionar, jamais perguntar, devo fazer isto ou aquilo? É quase que o nosso movimento automático diante de uma decisão, particularmente quando se tratam de decisões vivenciais, de posturas vivenciais, a nossa tendência quase automática é de nos questionarmos. Temos algumas alternativas, opções, então vamos pesar, sopesar, comparar as diferentes alternativas. E isso, às vezes, nos leva a um impasse. Ao mesmo tempo, ela não nos diz que se deve abolir o uso da razão. Então, para determinadas decisões práticas, a razão vai ser um instrumental útil e necessário. Então, a avaliação de alternativas, de consequências, de desdobramentos, do ponto de vista racional, em determinado nível de decisão é necessário. Então, ela não nos sugere uma postura infrarracional, mas uma abertura para o suprarracional, que está acima da razão. E aí vem um exercício desafiador que implica em confiança, que implica em abertura, que implica em entrega. E provavelmente em estágios iniciais, quando para quem de nós quiser adotar essa postura, o risco de eventualmente tomar uma postura, uma decisão que não é necessariamente a que a mente, a razão e as suas justificativas apontariam. Então, ela nos recomenda essa postura de abertura, de confiança, de entrega a esta luz, a esta dimensão do mais alto em nós. Jamais pensar, jamais questionar, jamais perguntar. Devo fazer isto ou aquilo, mas saber, ver, ouvir, agir com uma certeza que não questiona, não duvida, porque a decisão não vem de você, ela vem do alto. Talvez ainda seja útil aqui lembrar, mencionar,
o que já foi mencionado, a maneira que Sri Aurobindo adotou para escrever, pode-se dizer, a totalidade das obras que ele escreveu, que é uma postura de absoluto silêncio, absoluta quietude, mesmo imobilidade interior, e deixar que esta inspiração interior, esta indicação ou condução que vem do alto, ela possa agir diretamente. No caso dele, formulando-se diretamente, como palavras, como sentenças, usando um instrumental mental da razão, mas a origem não está aí. A origem está no alto. Então fica esta recomendação como um exercício que teremos que, a quem interessar realizar, teremos que fazer e repetir até encontrarmos essa atitude de quietude, de abertura, de afinação com essa dimensão interior. Então, antes de abordarmos diretamente o poema, a passagem do poema de hoje, mais algumas percepções de Sri Aurobindo Mãe sobre amor, ainda enfatizando essa dimensão do amor como força, como uma força que se origina diretamente do ser, e Sri Aurobindo vai nos dizer que, de certa forma, é como que a força, aquilo que constitui a essência, por assim dizer, do próprio ser. Começamos com uma passagem de Savitri. O amor é um anseio do um pelo um. A beleza, uma doce diferença do mesmo. O amor é um anseio do um pelo um. A beleza, uma doce diferença do mesmo. Então, são dois versos de Savitri em que Sri Aurobindo associa diretamente amor e beleza, porque nós já o ouvimos mencionar amor e beleza como diretamente associados a Ananda, daqueles fundamentos do ser Sat Chit Ananda. Ananda, o deleite, a felicidade, a alegria infinitos. Então, amor e beleza diretamente como que oriundos ou participando da natureza de Ananda. E a mãe nos diz que, em Savitri, de certa maneira, cada verso é um mantra. E realmente, alguns versos, isso com grande frequência, mas em alguns versos, particularmente, Sri Aurobindo como que reúne, sintetiza um mundo de significados. Então, esse primeiro verso aqui poderíamos dedicar toda a reunião de hoje a considerar as implicações dele. O amor é um anseio do um pelo um. Então, que unidade é essa que anseia pela unidade? Então, nós vamos ouvir, como ouvimos na reunião passada, a mãe nos falar que o amor foi como que foi missionado pela origem, pela própria origem, para resgatar a criação, quando a consciência, na sua manifestação, no seu mergulho no inconsciente, como que se esqueceu da sua natureza, da sua origem, e se como que fragmentou e perdeu, exteriormente, pelo menos, esse sentido da unidade. Então, o amor vem para como que resgatar a criação, fragmentada na diversidade, resgatar nela o sentido da unidade. Então, é um anseio do um, este um que está como que agora latente na multiplicidade, na diversidade, mas que como que
sente, pressente, sabe que a sua real natureza é a unidade e vai buscar resgatá-la. Esta saudade da unidade, sem que, no entanto, esta multiplicidade perca o seu sentido e o seu propósito. Então, é essa força que possibilita o resgate do sentido de unidade dentro da multiplicidade. E o segundo verso menciona diretamente isso: a beleza, uma doce diferença do mesmo. Então, mesmo esta unidade em si, e manifesta quando se manifesta no espelho da criação, por assim dizer, ela vai se reencontrar na multiplicidade infinita de variações. Então, é muito frequente na natureza mesmo, podemos identificar que um dos princípios, talvez o princípio central da criação, da manifestação na natureza, é o princípio da variação a partir de um elemento. Então, um elemento inicial e múltiplas variações em torno deste elemento. Estas múltiplas variações poderiam ser identificadas como esta doce diferença. Então, isso aqui nos remete a uma diferenciação que mantém, no entanto, uma unidade, uma sintonia, uma harmonia com a unidade. Então, estas múltiplas diferenciações feitas dentro deste diapasão da harmonia seria o que constitui a beleza. A beleza na manifestação, no mergulho do na multiplicidade, e o amor como que conduzindo esta criação ao resgate do sentido da unidade sem perder a diferenciação na multiplicidade. Aqui, mais uma vez, a percepção que já ouvimos da mãe, que faz uma diferenciação em termos de expressão, de manifestação, entre a consciência e o amor. A consciência é um estado e um poder. O amor é uma força e uma ação. Então, consciência é como que este leito potencial a partir do qual toda a manifestação é possível e o elemento impulsionador dessa manifestação é o amor como força. Onde a consciência é um estado, o amor surge como força. Então, não apenas a condição potencial neutra, por assim dizer, do estado, anterior a qualquer manifestação, mas a força, a capacidade, a possibilidade da ação. Então, aquilo que na consciência é potencial como poder, no amor se torna uma ação de Deus. A consciência é um estado e um poder, o amor é uma força e uma ação. Vamos ouvir uma passagem de A Síntese do Yoga, mais uma vez, em que Sri Aurobindo vai aprofundar, de certa forma, essa diferenciação que a mãe fez. O amor é a coroa de todo o ser e seu caminho de realização. Aquele por meio do qual ele, o ser, se ergue a toda a intensidade e toda a plenitude e ao êxtase da total autodescoberta. Pois se o ser é, em sua própria natureza, consciência, e pela consciência nos tornamos unos com ele, por conseguinte, pelo perfeito conhecimento dele, cumpridos em identidade. Contudo, é o deleite que é a natureza da consciência. E do ápice do deleite, o amor é chave e o segredo. Então, um texto aparentemente filosófico, né, mas que pede um aprofundamento.
O amor é a coroa de todo o ser e seu caminho de realização. Então, ele coloca o amor como a culminância do ser, a coroa, aquilo que está no topo, a realização plena, suprema. Mas, ao mesmo tempo, é o caminho para a realização do ser. Aquele por meio do qual ele, o ser, se ergue a toda a intensidade e toda a plenitude e ao êxtase da total autodescoberta. Então, por essa percepção, ser não seria algo neutro, vazio, impessoal apenas, mas ele tem em si uma intensidade, uma plenitude que só o amor vai lhe permitir descobrir. Então, Sri Aurobindo prossegue, pois se o ser, com maiúsculo, o ser, a essência, é em sua própria natureza consciência. Então, mais uma vez, aquele termo triuno, ou seja, uma unidade com três aspectos diferenciados: ser, consciência, deleite, alegria, Sat, Chit, Ananda. Então, consciência e ser são inerentemente o mesmo. A natureza do ser é consciência, não há como separar ser e consciência. E pela consciência resgatamos a unidade com o ser. Então, o resgate desta unidade com o ser passa necessariamente pela consciência. Por conseguinte, pelo perfeito conhecimento dele, do ser, cumpridos em identidade. Então, a perfeita identidade com o ser passa pelo perfeito conhecimento do ser, pela perfeita consciência que é inerente ao ser. Mas ele nos diz, se o ser é consciência, ele vai nos dizer agora, a consciência é, em essência, deleite. Contudo, é o deleite que é a natureza da consciência. Então, o ser é consciência, consciência, por sua vez, é deleite. Ser é deleite, consciência e deleite. E do próprio ápice do deleite, o amor é a chave e o segredo. Então, se há gradações dentro deste aspecto de ananda, de deleite, de alegria, de felicidade, bem-aventurança, se há uma culminância aí, temos que encontrar a chave da realização disso e o segredo disso nesta força que ele chama o amor. E se a vontade é o poder do ser consciente, por meio do qual ele se cumpre, e pela união na vontade, nós nos tornamos unos com o ser, em seu poder característico e infinito. No entanto, todos os trabalhos daquele poder começam no deleite, vivem no deleite, têm o deleite como sua meta e fim. Amor do ser e de tudo aquilo de si próprio que seu poder de consciência manifesta é o caminho para a perfeita vastidão de Ananda. Então, aqui ele nos conduz a um passo adiante. Então, não apenas a consciência, mas a dinamização, a mobilização da consciência como força de realização, que é a vontade. Se a vontade é o poder do ser consciente, então, nós lembramos que na percepção de Sat, Chit, Ananda, Chit é, ao mesmo tempo, consciência e força, consciência e poder. Não apenas a consciência, mas a possibilidade de realização que é inerente à consciência. Se a vontade é o poder do ser consciente, por meio do qual ele se cumpre. Então, para cumprir-se, o ser consciente exerce a sua consciência como poder na forma de vontade. E pela união na vontade, nós nos tornamos unos com o ser em seu poder característico. Então, ele sugere aqui que essa realização de unidade com o ser
implica numa escolha, numa decisão, um ato, um exercício de vontade, não apenas uma, uma decorrência passiva de uma abertura ao ser, mas um querer esta unidade. Então, pela vontade, podemos nos unificar ao ser com todo o seu poder característico, que é infinito. No entanto, todos os trabalhos daquele poder começam do deleite. Então, é como que imediatamente ele nos aponta para este complemento. Então, não a força em si apenas, a força dissociada do, do deleite, da bem-aventurança, da alegria. Então, os três termos são aspectos de uma unidade do mesmo ser. Sat, Chit, Ananda. Então, na força está o deleite. E lá começa, Sri Aurobindo nos fala que, como que, se pode falar num motivador para a manifestação, foi o deleite, a alegria da manifestação. Então, é o próprio Sri Aurobindo quem vai em Savitri, mais uma vez, num desses versos supremos, mantras, né, sínteses, condensações, ele vai nos dizer: para a alegria e não para a dor, a terra foi criada. Então, a ação deste poder começa em Ananda, no deleite, vive, se sustenta e se mantém no deleite, e tem o deleite como sua meta e fim. Então, a origem foi o deleite, a alegria. O meio, o que sustenta, o que dá sustentação à manifestação, aos trabalhos, à ação da força, da consciência, o deleite. E a meta, o fim, a finalidade, a consumação, a realização plena vai ser a manifestação plena do ser, sobretudo no aspecto de ananda, de alegria, de beleza, amor do ser e de tudo aquilo de si próprio que seu poder de consciência manifesta, é o caminho para a perfeita vastidão e ananda. Então, mais uma vez, a absoluta interligação destes aspectos. O ser, na manifestação plena de tudo aquilo que está contido em potencial, em germe, na sua consciência, e que se manifesta pela ação da consciência e da força, vai encontrar sua plena consumação na vastidão de Ananda. O amor é o poder e a paixão do autodeleite divino, e sem amor podemos chegar à aventurosa paz de sua infinidade, ao absorto silêncio de Ananda, mas não à sua profundeza absoluta de riqueza e plenitude. O amor nos leva do sofrimento da divisão à beatitude da união perfeita, mas sem perder aquela alegria do ato de união que é a maior descoberta da alma e para a qual a vida do cosmos é uma longa preparação. Por conseguinte, aproximar-se de Deus por meio do amor é preparar-se para a realização espiritual maior possível. Uma das percepções que podemos extrair aqui é de que sem esta força, este poder, que é ao mesmo tempo uma paixão motivada pelo alto deleite divino, o deleite de ser, que é inerente ao ser, sem isto, é possível chegar à realização de alguns aspectos do ser. Então, é possível chegar, ele nos diz, à aventurosa paz de sua infinidade. Então, na essência do ser está a paz.
ser esta extensão infinita, esta paz infinita que é inerente ao ser, ao absorto silêncio de Ananda, mas não à sua profundeza absoluta de riqueza e plenitude. Então, ouvimos aqui a palavra de alguém que experimentou isso. Nós que não experimentamos só podemos como que tentar aprender algo do que ele nos comunica. Então, ele nos diz que Ananda, é inerente a Ananda um silêncio. É da natureza de Ananda o silêncio. Mas sem a realização do amor não se chega à profundeza absoluta de riqueza e plenitude que também são próprios de Ananda. E agora ele vai nos falar diretamente da manifestação do amor na criação. O amor nos leva do sofrimento da divisão à beatitude da união perfeita. O sofrimento é gerado pela divisão e, sobretudo, pela consciência, a percepção consciente que resulta em carência, em limitação, que é própria da condição de divisão da qual a natureza, a criação partiu. Então, o amor é esta força que tem essa missão de conduzir a criação do sofrimento da divisão à beatitude da união perfeita. Então, aqui é interessante lembrarmos que Savitri é como que um avatar da Mãe Divina que nasce com a missão de como que resgatar a criação da sua sujeição, da sua fragmentação, à consciência da sua essência, que é a beatitude, a união perfeita que é possível no resgate dessa essência, mas sem perder aquela alegria do ato de união, que é a maior descoberta da alma, e para a qual a vida do cosmos é uma longa preparação. Então, essa formulação aponta de novo para essa percepção absolutamente única, diferenciada em Sri Aurobindo e a Mãe, de que a criação como que está destinada a realizar a união, a como que resgatar a unidade sem perder o sentido da diferenciação da multiplicidade, que é o resgate da alegria do ato de união, que é próprio à própria diversidade. Então, só vai reencontrar a alegria da união onde há diferenciação. Se houvesse apenas uma unidade indistinta, desde sempre para sempre, esta alegria da união, da reunião, não seria possível. E é ao longo da sua peregrinação na manifestação que a alma descobre esta alegria, vai gradualmente, através de todo o penar, de todo o sofrimento que é parte dessa travessia, ela vai como que redescobrindo gradualmente o sentido e o propósito que é união. E a vida do cosmos é uma longa preparação. Então, ele aqui sugere que tanto essa travessia, essa peregrinação individual, prepara a alma individualizada para esta alegria desta união, mas aqui também está implícita a percepção de que o próprio cosmos está se preparando, o próprio universo, a própria manifestação se prepara para o resgate desta união, sem ser como que reabsorvida no imanifesto, mas continuando o manifesto, o universo pode reencontrar, segundo essa visão, a alegria da sua união com sua origem, com sua essência. Então, por tudo isso, Sri Aurobindo conclui, por conseguinte, aproximar-se de Deus por meio do amor é preparar-se para a realização espiritual maior possível. Então, aqui está implícita a percepção de que há outras formas de aproximação ao divino, ao ser, à origem, mas que, pelo caminho do amor, abre-se a possibilidade ou a possibilidade da maior realização espiritual possível.
a mãe, traduzindo essas percepções que Cherubim nos ofereceu aqui para um sentido mais imediato, mais prático. Então, ela comenta com discípulos: ontem pela manhã distribuí pétalas da flor Amor Divino, que é a flor da romã. Então, nós sabemos que a mãe fez um trabalho de identificação com a essência, com a vibração inerente, característica de cada flor, porque ela nos diz também que as flores são como que a primeira manifestação do psíquico na matéria. Então, antes da manifestação mais individualizada e consciente que o psíquico terá no reino animal e depois no humano, ele já se manifesta no reino vegetal através da flor, na forma de flores. Então, mas cada flor, no reino vegetal, temos milhares de espécies de plantas e flores, e cada uma delas com sua cor peculiar, sua forma, seu perfume, como que manifesta uma determinada vibração própria, característica. Então, esse exercício da mãe foi de identificar esta vibração própria, característica de cada flor. Não uma associação simbólica, dizer, alegórica, dizer, esta flor representa isso, mas de perceber qual é a vibração que está ali como que consubstancializada, materializada naquela flor, com sua cor, com seu perfume, com sua aspiração própria. Então, ela identificou na flor da romã o amor divino. E ela prossegue: a noite anterior fora, aqui, a mais escura do ano. Então, a observação que é a noite de Natal no hemisfério norte, onde está a Índia. É o solstício de inverno, que coincide com o 25 de dezembro, que é, no hemisfério norte, a noite mais longa. E ela, então, continua: na Índia acontece um grande festival. Seu real, deste festival, seu real significado é que o amor divino está na base e no cerne de toda manifestação, mesmo quando ele parece estar completamente inconsciente. Então, aqui, acho que é interessante lembrarmos algumas associações. Então, ela nos diz que ela fez essa distribuição das pétalas da flor Amor Divino na manhã do Natal, e a noite anterior tinha sido a noite mais longa no hemisfério norte. Então, de certa forma, há uma tradição que associa a esta noite como que o mergulho da luz no seio da noite e o renascimento da luz a partir daí. Então, na Índia, a percepção disso gerou essa tradição de festivais, festividades, né, que celebram o renascer da luz, né, depois dessa noite mais longa. E, talvez não por coincidência, é dito que o nascimento do Cristo, que Sri Aurobindo nos diz, é um avatar do amor divino. Ele teria acontecido em data diferente, mas na tradição cristã, essa data passou a ser comemorada justamente no solstício de inverno do hemisfério norte, a noite mais longa lá, como que celebrando o renascimento do amor que este avatar justamente trouxe. Então, provavelmente é uma intuição que conduziu, induziu a isso, não uma percepção consciente, mas o fato é que o nascimento deste avatar do amor divino é celebrado na noite do solstício de inverno, a noite mais longa no hemisfério norte, e que tem esse significado que a mãe nos traz, de que na base e no cerne, na essência, no âmago de toda manifestação está o amor divino, mesmo quando ele parece estar completamente inconsciente. Então ele mergulhou na essência da própria matéria e como que lá
adormeceu, como que perdeu momentaneamente a consciência de si, está lá adormecido. Isso vai nos dar a ponte para o texto que vem na sequência, que começa de uma indagação que um discípulo, uma criança, fez à mãe, a partir de uma colocação que ela havia feito. Você diz, o amor está em toda parte, seu movimento está aí, nas plantas, talvez nas próprias pedras. Então aí foi a citação da mãe e uma pergunta. Se existe o amor numa pedra, como se pode vê-lo? Como se pode perceber a presença do amor numa pedra? Aquilo que para nós é a representação do que há de mais inerte, do que há de mais distante de expressão de vida, consciência e, por conseguinte, de amor. Então, a resposta que a mãe nos dá, talvez os diferentes elementos que constituem a pedra sejam coordenados pela centelha do amor. Estou certa de que quando o amor divino desceu para dentro da matéria, esta matéria era inteiramente inconsciente. Não tinha nenhuma forma em absoluto. Pode-se mesmo dizer que as formas em geral são o resultado do esforço do amor de trazer consciência para dentro da matéria. Então, a percepção de que antes da formulação da substância universal como matéria em formas, havia uma matéria, como que um caos. Então, na tradição simbólica do Gênesis, do Velho Testamento judaico, existia essa substância indiferenciada que lá é identificada como as águas. E sobre estas águas pairava o Espírito, pairava a presença do ser de Deus. E um dia ele quis se manifestar e pronunciou aquela sentença, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, a manifestação surge de um verbo, de uma escolha, de uma volição, de uma ação consciente, e que vai diretamente se exercer sobre a matéria e que vai levar essa matéria a se organizar. Então, havia o caos e, sobre o caos, começa, a partir do caos, uma organização dessa matéria na forma de átomos, de moléculas. Então, isso é o que a ciência identifica. A matéria é formada de átomos que se organizam em moléculas que vão gerar, então, substância, matéria. Mas o significado que a mãe vê e nos aponta aí é que estas formas, as formas que surgem, mesmo mineral, então as múltiplas formas minerais, falando só do mineral, né, as diferentes formulações do plano mineral, já são o resultado do esforço do amor de trazer consciência para dentro da matéria. Então, a força que age aí é uma força de união, de unificação. A força que une, uma força de atração que faz com que átomos se organizem em moléculas, e moléculas em matéria, em substância. Foi a partir dessa percepção, dessa intuição, que Rolf pôde formular uma palestra que começava da molécula da água, H2O, e chegava no final a uma meditação, uma reflexão sobre o próprio amor divino. A mãe prossegue: se um de vocês descesse até o inconsciente, o que é chamado o inconsciente puro, realizaria o que ele é. Uma pedra lhe pareceria, em comparação, um objeto maravilhosamente
consciente. Você fala de uma pedra de forma desdenhosa só porque tem um pouquinho mais de consciência do que ela. Mas a diferença entre a consciência de uma pedra e o inconsciente total é talvez maior do que a que existe entre a pedra e você. Então, para nós que não temos a percepção, só nos cabe ouvir isso. Então, mais uma vez, se um de vocês descesse até o inconsciente, de onde surgiu, de onde começou a manifestação, o que é chamado o inconsciente puro, realizaria o que ele é. Uma pedra lhe pareceria, em comparação, um objeto maravilhosamente consciente. Você fala de uma pedra de forma desdenhosa só porque tem um pouquinho mais de consciência do que ela. Mas a diferença entre a consciência de uma pedra e o inconsciente total é talvez maior do que a que existe entre a pedra e você. Então, a partir dessa percepção, a pedra está mais próxima do nível humano do que do inconsciente. Então, já há uma longa caminhada, um longo processo para partir deste inconsciente total até chegar a esta matéria organizada, que é o mineral, que é a pedra. E o emergir para fora do inconsciente se deve exclusivamente ao sacrifício do divino, a esta descida do amor divino para dentro do inconsciente. Consequentemente, quando digo talvez na pedra, eu poderia ter removido o talvez. Posso asseverar que mesmo na pedra ele está. Nada haveria, nem pedra, nem metal, nem qualquer organização de átomos sem esta presença do amor divino. E o emergir para fora do inconsciente se deve exclusivamente ao sacrifício do divino, a esta descida do amor divino para dentro do inconsciente. Então, ao mesmo tempo, nos é dito que quem está lá no inconsciente é o próprio divino. Ele é tudo, inclusive o que surgiu a partir desta queda, dessa descida para dentro da sua negação absoluta, que é o inconsciente. Ele está lá adormecido. Mas é ele próprio quem vem, ou quem, a origem que manda este mensageiro para como que resgatar aquilo que está adormecido. Então, o próprio avatar é este emissário, este mensageiro que vem para a criação para ajudá-la nesta caminhada, nesse processo de despertar este sono do inconsciente. Então, ela nos fala de um sacrifício. Sacrifício tanto no sentido da terminologia da palavra, tornar sagrado. Então, a presença do amor como que santifica, torna sacro, sagrado a própria matéria. Mas é sacrifício também no sentido de que é uma redução. A nossa imaginação mal consegue conceber o que é isso, algo que é a toda consciência, a plenitude do ser, da consciência do deleite, mergulhar, como que se auto-aprisionar na perfeita, completa negação de si próprio. Então, ele desce e, ao descer, ele assume essa limitação. Então, é sacrifício também nesse sentido, é uma redução, é uma limitação que vai possibilitar que ele possa agir mais diretamente no campo da manifestação da matéria. Então, ela nos diz, ele está lá, o amor está lá, não apenas como aquela centelha já latente pela própria presença do Espírito lá, mas ele é também aquele que vem para como que
despertar para como que resgatar, e em nível da matéria isso significa organizar a matéria. Então, o propósito dessa criação, ele pressupõe que haja uma organização, haja uma estruturação de um cenário, por assim dizer, a partir do qual haverá essa manifestação gradual de todas as potencialidades do ser e do espírito. Então, quem organiza este cenário na forma de matéria estruturada é o próprio amor. A ciência ainda está possivelmente longe de chegar a essa percepção. Ela talvez um dia identifique uma força de agregação, de união que agiu, que age aí. Mas o passo de chamar a isso amor é um passo que vai exigir talvez uma audácia que ainda talvez demore muito para que a ciência possa dar esse passo. Porque, inclusive, a própria percepção do amor aqui, ela tem que ser muito ampliada e aprofundada para se chegar a isso. Então, concluímos essa passagem com uma outra passagem de Savitri, onde Sri Aurobindo vai nos falar justamente desta presença, deste mergulho, desta missão, desta ação do amor, quando assume este sacrifício em nome do resgate da criação. Um amor que com alegria suportou a cruz da dor, transformou em felicidade o sofrimento do mundo, tornou venturoso o peso do tempo longo, interminável, capturou o segredo da felicidade de Deus, afirmando um êxtase oculto na vida. Ele manteve o espírito em seu curso milagroso, trazendo valores imortais para as horas. Ele justificou o labor dos sonhos. Um amor que com alegria suportou a cruz da dor. Então, se a negação da consciência é inconsciência, a negação, a reversão, a inversão, por assim dizer, da alegria, o deleite é a dor, é o sofrimento. Mas este amor, este mensageiro, ele como que ele vê, ele compreende que é uma condição necessária o levar, conduzir a cruz da dor. Não por acaso o avatar do amor também leva nas costas uma cruz e é no final crucificado. Transformou em felicidade o sofrimento do mundo. Esta é uma alquimia sutil, complexa, né, que vai permitir que o ser desperto possa perceber a essência do próprio sofrimento como sendo deleite e felicidade. Isso possibilita que o próprio peso do tempo longo e interminável, as longas, intermináveis eras, onde nada aparentemente parece acontecer ou mudar, essa percepção transforma isso em ventura. Capturou o segredo da felicidade de Deus. Então foi aqui dentro deste campo de negação de tudo isso que é aqui que é possível capturar este segredo. Afirmando um êxtase oculto na vida, ele manteve o espírito em seu curso milagroso, trazendo valores imortais para as horas. Ele justificou o labor dos sonhos. Nós ouvimos aquela passagem da síntese em que ele fala que o próprio cosmos é uma longa preparação para a alegria da união, a alegria da reunião da criação, a sua origem ao Criador. Então, isso justifica o labor dos sóis. Quer dizer, as eras que levaram à criação deste cenário portentoso do universo
É talvez a percepção de Dante, a Divina Comédia, quando fala que é o amor que sustenta as estrelas e os sóis. Então, nós vamos prosseguir a partir destas percepções para uma como que individualização dessa experiência, agora nos personagens Satyavan e Savitri. Então, estamos lendo o livro do amor, partes dele, no seu canto 3, o último canto, e fala do encontro de Satyavan e Savitri. Então, a narrativa deste canto é toda ela em torno do diálogo que acontece neste primeiro encontro entre Satyavan e Savitri. Como já foi dito, do conhecimento de todos nós aqui, Savitri é uma princesa, ela tem como que cumprir o seu papel como princesa, como herdeira de um reino, e então ela tem que encontrar um companheiro que assegure a continuidade do reino. Os pretendentes que estavam mais próximos se intimidaram diante da beleza, da singularidade daquele ser, e ela então saiu, por recomendação de Ashwapati, seu pai, ela sai em viagem pela Índia, pelos reinos adjacentes, em busca deste que será seu companheiro, e encontra então à beira de uma floresta, né, à beira do caminho, encontra Satyavan, que, como ouvimos na audição passada, é um príncipe que vive aí num eremitério, nessa floresta, em companhia dos pais. O pai é um rei em exílio, um rei cego. Ele, então, está aí e cuida dos pais. E o que vamos ouvir é uma parte desse diálogo, e Satyavan, como harpa que responde ao chamado insistente de uma flauta, respondeu ao seu questionamento, deixando fluir para ela seu coração em multicoloridas ondas de fala. Ó dourada princesa, perfeita Savitri, tu não farás desta beatitude mortal tua esfera? Desce, ó felicidade, com teus pés de ouro, lua, enriquece os pisos da terra sobre cujo sono jazemos. Então, nessa fala de Satyavan, fica clara a presença simultânea de duas dimensões. Existe a dimensão narrativa, que é o diálogo dele com esta princesa, cuja beleza ele encontra pela primeira vez, e ela está ainda no seu carro, no carro que a conduz. Então, o desce se refere a isso, desce desse carro e vem para este território. Mas tem uma outra dimensão aqui que eu acho que é a mais significativa. Poema, é sempre bom lembrar, é um símbolo de realidades espirituais a partir de uma narrativa. Então, nesse simbolismo, podemos imaginar que Satyavan, que representa como que a alma, este elemento divino, mas como que, por sua vez, exilado, como que aqui na criação, sujeito a todas as vicissitudes da criação, as limitações dela. Então, quando ele convida Savitri a descer como ó felicidade, podemos também imaginar que a terra é a criação que chama à beatitude, ao deleite, ao amor, a Ananda, para que desça. Desce, ó felicidade.
ou antes ele pergunta, tu não farás desta beatitude mortal a tua esfera? Ou seja, esta dimensão espiritual vai permanecer para sempre aí no alto, longe, fora deste âmbito da morte, que tem uma beleza, que tem uma beatitude, mas é fenecível, mortal. Então ele é a chama. Desce, ó felicidade, com teus pés de ouro lua, enriquece os pisos da terra sobre cujo sono jazemos. Então é uma alusão simbólica, mas direta àquela percepção de que na terra as centelhas estão adormecidas e que esta felicidade, descendo, ela vai enriquecer, ela vai embelezar, e ela vai possibilitar que essas centelhas possam um dia despertar. Desce, ó felicidade, com teus pés de ouro, lua. Enriquece os pisos da terra, sobre cujo sono jazemos. Satyavan, like a replying harp to the insisting calling of a flute, answered her questioning and let stream to her his heart in many colored waves of speech. O golden princess, perfect Savitri, wilt thou not make this mortal bliss thy sphere? Descend, O happiness, with thy moon gold feet, enrich
earth's floors, upon whose sleep we lie. A sequência, ou na sequência, Sri Aurobindo é como que descreve uma sequência de movimentos que são, ao mesmo tempo, os movimentos naturais daquele momento, do que acontece ali, e, ao mesmo tempo, são como que um ritual deste encontro, que, na verdade, é entre as duas dimensões, a dimensão terrestre e a dimensão divina, que se encontram, se reencontram ali. Então, alguns dos movimentos que acontecem são como que simbólicos. Então, ele vai nos descrever aqui a maneira como Savitri tece como que uma guirlanda, adejando, então, qual claras mariposas reluzentes. Suas mãos tomaram dos braços ensolarados da borda silvestre um punhado de seus ramalhetes apinhados de faces de joias, companheiros do tempo primaveril e da brisa. Cândida guirlanda de forma simples, seus dedos ágeis teceram uma canção flor, a cadência em estrofes de um hino nupcial. Então, são as passagens em que Sri Aurobindo descreve aspectos da natureza que são quase que intraduzíveis, porque o poeta nele encontra uma especial alegria, um especial deleite em como que ressaltar nos detalhes ínfimos a beleza da multiplicidade que se manifesta em cada forma da natureza e, ao mesmo tempo, associando isso a imagens de outros planos, de outros reinos. Então, a gente percebe algo disso aqui nessa passagem. Então, as mãos se tornam mariposas e tomam ramalhetes
de faces de joias, as próprias flores ali como que reluzem, refletem algo da luz, da alegria do sol. Então, adejando então, qual claras mariposas reluzentes, suas mãos tomaram dos braços ensolarados da borda silvestre um punhado de seus ramalhetes apinhados de faces de joias, companheiros do tempo primaveril e da brisa. Cândida guirlanda de forma simples, seus dedos ágeis teceram uma canção flor. A cadência em estrofes de um hino nupcial. Then, flitting like pale brilliant moth, her hands took from the sylvan verge's sunlit arms a load of their jewel faces clustering swans, companions of the springtime and the breeze. A candid garland set with simple forms, her rapid fingers taught a flower song. The stanzas movement of a marriage hymn.
Existe uma passagem neste canto em que Sri Aurobindo fala das borboletas como as flores conscientes do ar. Então, neste ritual que se estabeleceu ali, Savitri tece aquela guirlanda e a deposita sobre o peito de Satyavan, depois se inclina e toca os pés dele. Então, é mais um significado como que deste avatar da Mãe Divina que vem para a criação e vai até os pés significando como que a base da própria manifestação. Satyavan, por sua vez, vai se inclinar e vai tomar Savitri assim. E neste abraço, a sua aspiração se une como se fossem esperanças entrelaçadas. A esperança, o chamado da terra, e a esperança, a descida que vem do alto para como que resgatar a criação. Nós vamos perceber, desde sempre, na verdade, mas cada vez mais a música de Sunil, ela não é um mero ornamento, um mero adorno sonoro, musical, mas cada vez mais é uma meditação, é uma busca a partir da identificação com... e ele consegue isso como que transpor para o mundo do som, da música, as percepções que estão ali no poema. Então, cada vez mais, essa música é como que a expressão numa outra linguagem daquilo que Sri Aurobindo nos traz na poesia. E é muito interessante que essa música, agora sim, é aquela música da apresentação inicial, é uma das poucas passagens em toda a música de Sunil onde se percebe uma percussão. Então tem alguma coisa aí como que sendo sacudida, vibrada, como que expressando algo da vibração que é inerente à própria matéria, né? Matéria, energia, vibração. Então algo como que a vibração, como que da expectativa, do anseio, da aspiração aí que se faz presente também na música. E essa vibração, essa percussão, ela vai surgir no momento como que dá resposta do erguer-se da aspiração. Ele se inclinou para ela e a tomou a si. Seus anseios casados uniram-se como esperanças entrelaçadas. He bent to her and took into his own their married, yearning joined like folded hopes.
A nossa jornada por esse canto não terminou ainda. Ainda teremos um terceiro momento dedicado a ele, em que ainda teremos estas percepções de Shri Aurobindo Mãe sobre o amor, agora abordando mais a individualização do amor, a manifestação do amor no âmbito, no nível humano, e teremos ainda a conclusão do próprio poema, particularmente com uma passagem de uma fala do próprio Satyavan, que é assim, absolutamente significativa, simbólica do conteúdo simbólico do poema, né, do que significa do ponto de vista da manifestação, do ponto de vista da própria terra, este encontro. Então, nossa próxima reunião de Savitri ainda abordando este canto 3 do livro 5, mas aí também já fazendo a ponte, a passagem para o livro seguinte, o livro 6, o primeiro canto dele, o livro 6, que é o livro do destino. Então, começaremos com a conclusão do livro 5 e começaremos a abordagem do livro 6, o livro do destino, que é quando Savitri vai retornar à casa dos pais e vai comunicar a decisão que tomou. Mas, enfim, aí serão cenas do próximo capítulo. Então, temos alguns minutos, caso alguém queira esclarecer algum ponto, compartilhar alguma dúvida. Compartilhar alguma percepção, esclarecer algum ponto, alguma dúvida. Ricardo, Sim, Inácio. essa terceira jornada é uma continuação do encontro de Satyavan com Savitri, ou já é um outro contexto? Nós vamos começar com a conclusão deste livro, né, do livro 5, deste canto 3. Teremos ainda uma passagem do poema e mais um ou dois quadros da música, mas já começamos também o canto seguinte, o livro seguinte, o livro 6, no canto 1. Então, faremos a passagem de um livro para o outro na próxima reunião. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Ricardo, eu fiquei Sim, com a dúvida. Você disse que naqueles textos iniciais, né, da fala da mãe, que existiriam possibilidades de outros níveis, né, de realização
espiritual, mas que ela diz que a realização maior, não sei se poderia dizer assim, seria através do amor. E aí eu fiquei pensando nessa questão do se existem outros níveis de realização espiritual que não sejam, né, pelo amor, e como que seria o papel do psíquico nessas outras, né, realizações espirituais, já que me parece que o psíquico tem essa ligação, né? Bom, isso. A passagem foi Sri Aurobindo em A Síntese do Yoga. Na síntese do yoga, ele primeiro assim faz um mergulho aprofundado nos diferentes caminhos de realização espiritual, particularmente os caminhos que foram como que sistematizados na tradição espiritual yógica da Índia, né? Então ele faz uma abordagem dos caminhos e dos principais caminhos tradicionais, o caminho do conhecimento, o caminho das obras e o caminho da devoção. Mas independente disso, na mesma passagem, ele havia nos dito que é possível realizar certos aspectos da dimensão espiritual, mesmo no seu mais alto, nesta culminância aí da própria Ananda. Então ele nos diz que é possível para digamos assim, um buscador espiritual, alguém que chega a este nível de realização espiritual, ele pode alcançar uma identificação profunda, total, com a paz que é própria do ser divino. Ele pode encontrar uma identificação profunda e total com o silêncio, com a luz, com a claridade da consciência e da força, mas que, como ele havia dito antes, né, na passagem anterior, é como se na essência da essência, na quinta essência, no cerne de tudo está, da própria Ananda, está isto que ele chama o amor. Então, se esse buscador espiritual não chegar à realização dessa dimensão, ele não terá alcançado a plenitude mais alta possível da experiência espiritual. Ele pode alcançar e realizar aspectos muito altos, muito grandes, vastos dessa dimensão, mas a essência, ele nos diz que o que está na essência do ser, por assim dizer, se pode dizer a essência do ser, mas é o amor, é isso que ele chama o amor, essa força, Então, como que a realização mais plena, é preciso que haja a identificação, a descoberta, a identificação e a realização dessa dimensão. Senão, a realização será muito alta, mas não terá sido a mais plena possível. É o que ele nos indica. E quanto ao psíquico, nós vamos ouvir justamente nessas percepções iniciais, né, algumas passagens onde o próprio Sri Aurobindo e a mãe falam do papel do psíquico neste processo. Então, talvez fosse um pouco extenso, né, tentar entrar nisso agora. E como na próxima reunião sobre o tema nós vamos abordar isso, então talvez essa resposta sobre qual o papel, qual é a ação do psíquico, acho que isso vai ser melhor respondido pelo próprio Sri Aurobindo. Ok, Ricardo, obrigada. Mas talvez já seja interessante adiantar um aspecto, é como que
É uma recomendação e é quase que uma advertência que eles fazem. Isso é a mãe, particularmente, quem faz. Não tente se abrir a esta dimensão do amor divino sem antes ter a realização, a identificação e a realização deste encontro, dessa união com o psíquico. O psíquico é o caminho para chegar a isso. Eles não recomendam tomar nenhum outro caminho, mas através da ponte, por assim dizer, do psíquico. Acho que esse aspecto já acho que é interessante destacar, né? Boa tarde. Bom dia. Sim, nossa. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Bom, se ninguém tem alguma percepção, alguma questão para esclarecer, talvez possamos deixar que, por alguns minutos ainda, na quietude, no silêncio, a vibração do que ouvimos, da poesia, da música, se assente em nós. E talvez já pudéssemos nos encaminhar para concluir, só lembrando que temos, então, no próximo sábado, a sequência das audições, das leituras feitas por Rô, e no domingo, a vida divina com Ariamã. Então, vamos agradecer a todos mais uma vez a companhia, a paciência e nos despedir, marcando esse reencontro para a próxima semana. Boa semana para todos. Igualmente. Boa semana.